Continuação, parte 2. Porque aqui já postou a parte 1 que vocês já viram. Prontinho, já coloquei todas as cores, tudo. Agora, eu tenho que juntar assim, que nem do vídeo que eu vi, né? Eles juntam assim, ó. Mas deixa eu tirar mais esses algodão, que eu quero ele ficar mais pra baixo. Prontinho, aí eu corto com a fita. Gente, já dá pra ver que tá ficando bem gostosinho, sabe? Já dá pra ver. Agora, só colocar a fita. Pera, não. Aqui. Aí depois eu gravo o mesmo vídeo, ou gravo outro vídeo com o mesmo vídeo, mas eu vou fazer o mesmo vídeo. Vocês sempre pediram, eu acho, né, pra eu mostrar fazendo uma foto minha. Prontinho, olha, eu tô gostosinho de apertar. É uma delícia. E ainda mais com essas cores lindas. Amei. Hindi pensasse. Ligaw ko ko. Lumaw na. Pati pala. É o quê? E a coisa acabou ko. Eu vou vir. Gloria, aleluya, Gloria, gloria, aleluya, y mi espero que Jesus a mim chamar. Quando você for falar que o sol não dá mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Da terra o mar, permanecerá Jesus, e o meu nome vou na glória proclamar. Glória, glória, aleluya, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, e espero que Jesus a me chamar. Porque música suave há de ser pra mim ouvir. O demônio, o meu